Todos encontraram? A partir do versículo 14, a epígrafe do texto diz: a questão sobre o jejum. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: porque nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Amém? Poderia sentar no nome de Jesus? Queridos, antes de nós falarmos sobre o poder do jejum ou os resultados do jejum na nossa vida, precisamos explicar primeiramente o que é o jejum bíblico. O que nesses últimos dias ou últimas décadas tem se criado várias modalidades de jejuns. As pessoas, por exemplo, elimina a carne vermelha da sua alimentação e diz que está em um propósito de jejum. Eu estou num propósito de jejum. Qual é o propósito de jejum? Não, eu fiz um propósito de não comer mais carne vermelha. Não, eu fiz um propósito de só comer legumes. Eu estou jejuando, mas eu só estou comendo legumes. E tem alguns que fazem jejum. Eu estou fazendo, dizem, estou fazendo jejum. Qual é o jejum que você está fazendo? Eu não estou comendo mais açúcar. Nada que tem açúcar eu não estou comendo. Então é importante deixar claro para os irmãos que essas inovações não é o jejum bíblico, certo? Nós não encontramos na Bíblia esse jejum. Ah, pastor, e o jejum de Daniel? Não, a Bíblia não diz que Daniel jejuou 21 dias. Daniel fez um propósito com Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você fizer um propósito, vou ficar 30 dias sem comer carne vermelha, ou vou ficar 30 dias sem comer nenhum tipo de carne, ou somente legumes, em prol de tal coisa, e vamos falar sobre para que serve o jejum daqui a pouco, porque jejum também não serve para tudo, né? Tem coisas específicas que você precisa jejuar para acontecer. Então, quando você faz um propósito desse, Deus recebe, porque é um propósito. Você está fazendo um sacrifício, está eliminando algo que você gosta muito para tentar ou receber algo da parte de Deus que você está precisando. É um propósito. Deus pode responder esse propósito? Pode. Deus pode responder o propósito, mas nós não podemos chamar isso de jejum. Outra coisa que não é jejum é você estar jejuando e ao mesmo tempo fazendo uma série de coisas. Por exemplo, jejuando e assistindo televisão, assistindo filmes, séries, novelas, jornal, jogo de futebol, jejuando e conversando conversas alheias, conversas que não tem nada a ver com coisas espirituais, com o reino de Deus, que não tem a ver com o reino de Deus. O jejum, na verdade, não é apenas abstenção de alimento. Jejum bíblico não é apenas abstenção de alimento.
O jejum bíblico, ele precisa ser acompanhado de outras práticas espirituais. Entre elas está a oração, a meditação na palavra, a confissão de pecados e o arrependimento de pecados. Se a Bíblia, um exemplo, eu não sei quantas vezes a Bíblia fala sobre jejum, nunca tive curiosidade de pesquisar isso, mas digamos que a Bíblia fala 1000 vezes sobre jejum na Bíblia. Se a Bíblia fala 1000 vezes sobre jejum, você pode ter certeza que 950 vezes você vai encontrar o jejum atrelado a arrependimento, oração, quebrantamento. Nunca você vai ver as pessoas apenas jejuando, sem orar, sem ler a Bíblia, sem se arrepender. Então isso deveria chamar a nossa atenção, que o jejum não é apenas a abstenção de alimento, em detrimento de outras práticas espirituais. Isso deveria chamar a nossa atenção acerca do jejum. Uma outra curiosidade sobre o jejum é que quando nós jejuamos, nós estamos negando as vontades da nossa carne e alimentando e fortalecendo o nosso espírito. Então, quando você jejuma, você está adestrando, vamos dizer assim, adestrando a sua carne, aprendendo a ter autodomínio sobre a sua carne. Todos nós aqui sabemos que a carne é algo terrível. A carne é algo terrível. A carne, ela tem desejos concupiscentes, desejos desenfreados. Se depender da nossa carne, a gente faz tudo que não presta. Tudo que você imaginar que não presta, a nossa carne deseja, a nossa carne quer fazer. Quando você jejuma, você está dizendo à carne, você está mandando a seguinte mensagem para a carne: olha, você não tem domínio sobre mim, é eu que te domino. Você não gosta de um bifinho acebolado e com alho? Pois hoje você não vai comer não, carne. Você não gosta de um cafezinho de manhã cedo, carne? Vou mostrar para você que quem manda em você sou eu. Hoje você não vai ter café não. Você está entendendo? Quando você jejuma, você está disciplinando a sua carne. Você está dizendo para a sua carne que quem manda é você, não é ela. Não é ela que decide o que você faz, é você que toma a decisão. Então veja a importância de jejuar. Eu acredito que uma pessoa que, mesmo que leia a Bíblia todos os dias e ora todos os dias, eu acredito que essa pessoa ainda é uma pessoa vulnerável se ela não tem o hábito de jejuar. Porque o jejum é uma arma de mortificação da carne. Pode beber água quando está jejuando? Pode. Estou fazendo a introdução, mostrando as curiosidades acerca do jejum. O jejum bíblico é a abstinência total de todo alimento. Alimento nenhum você pode ingerir quando você está jejuando, certo, pessoal? Nem um biscoitinho, nem uma balinha doce, nem uma pipoquinha, nem um cafezinho, nem um chazinho. Ah, só um chazinho, pastor, não pode. Biblicamente, a única coisa que se pode tomar quando está jejuando é água. A água se pode tomar quando está jejuando.
coisa interessante é que o jejum ele continua sendo uma prática cristã e espiritual. Uma prática cristã e espiritual. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Versículo 16. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas aqui nesse versículo. A primeira coisa é que esse versículo nos ensina que o jejum não é uma opção para nós. Porque o texto diz assim, o texto não diz assim, se jejuares, mas diz quando, é porque nós temos que jejuar. O se muda todo o sentido do versículo, se e quando. Se é opcional, se jejuares, se tivesse o se aqui, Jesus estava falando, olha, você jejua se você quiser, é opção. Você não tem nem necessidade, nem obrigação. Mas quando ele diz, quando jejuares, é porque há uma necessidade de jejuarmos e é uma obrigação jejuarmos. Lá no texto que nós lemos, em Mateus capítulo 9, Jesus foi interrogado pelos discípulos de João, que disseram assim, nós e os fariseus jejuamos com frequência e os seus discípulos não jejuam nada. Aí Jesus explicou, olha, eles não jejuam porque eu estou com eles. Porque Jesus é a fonte de toda a plenitude espiritual, de todo o poder. Porque era Jesus que operava. Eles estavam ali apenas sendo treinados, discipulados. Então Jesus disse, quando o noivo for tirado, que era ele, se referindo a ele, então Jesus de Deus para a igreja, existia propósito de Deus para os discípulos e missões que só poderia ser executadas, realizadas através de uma vida de jejum, acompanhada de oração e acompanhada de santificação e acompanhada de meditação na palavra de Deus. Uma outra coisa que chama a atenção em Mateus 6, versículo 16, é que Jesus proíbe, do mesmo jeito que na oração ele proíbe o exibicionismo, no jejum também ele proíbe o exibicionismo. O que é o exibicionismo? É você jejuar ou orar simplesmente para que as pessoas saibam que você está orando e jejuando. A sua intenção é se exibir com a sua oração e com o seu jejum. Tanto é que Jesus manda entrar no teu quarto para orar, fechar tua porta, falar com Deus em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Quando Jesus fala que os fariseus oravam em pé nas praças e com as mãos levantadas, Jesus disse que eles faziam isso para serem vistos pelos homens. É a hora que Jesus ensina a oração em secreto, dizendo, olha, eu quero que vocês orem em secreto, ninguém precisa saber que vocês estão orando.
E o jejum, Jesus fala do mesmo jeito: olha, quando vocês estiverem jejuando, não precisa mostrar uma cara de quem está com fome, porque quando a gente está com fome, o nosso semblante muda mesmo, né? Muda mesmo. É tanto que os especialistas em negociações, eles orientam que quando você for negociar, por exemplo, com um prefeito, com um chefe de alguma empresa, vá sempre depois do almoço. É o melhor horário. Não vá, ou você vai cedinho, enquanto ele não se estressou ainda, não conversou com muita gente, acabou de acordar, prefeito, o líder, o gerente da empresa, acabou de acordar, você é o primeiro da fila. Ele está desestressado, ele acordou naquela hora. Mas se você deixar ele atender umas 5 pessoas para você ser a sexta, se prepara que é difícil dar certo o negócio. A mesma coisa é você pegar o cara, por exemplo, 11h30 da manhã, você chega na casa do camarada, o camarada está se preparando para almoçar e você fala: eu vim conversar com você. Não faça isso não, vá depois do almoço. Então, queridos irmãos, voltando aqui para o assunto, Jesus está dizendo: olha, não precisa ficar com o rosto desfigurado, abatido, para que todo mundo perceba que você está jejuando. Para que isso? Se vocês fizerem isso, quando Jesus fala assim, ó, receber o seu galardão, ele está falando assim: foi anulado o seu propósito, o seu jejum. O seu jejum é anulado quando você jejuma com o objetivo de fazer as pessoas saberem que você está jejuando. Amém, irmãos? Amém. Então, você tem que continuar jejuando, quando você estiver jejuando, com a mesma postura de sempre. Tratar as pessoas do mesmo jeito, com a mesma alegria, com o mesmo tom de voz. E tem pessoas que fazem isso, muitos até para ser questionado: você está jejuando? Né? Aí ele tem a maior alegria de falar: sim, estou jejuando. Para que isso, irmão? Né? Não faça isso. Então, queridos irmãos, com isso eu quero dizer mais uma coisa, que é bom quando você estiver jejuando, para que o seu jejum não seja anulado, por você transparecer na sua face que está jejuando, ao ponto de alguém te perguntar que está jejuando, ou você está em um lugar e alguém te oferece uma comida e você fala que não quer aquilo, e aí a pessoa pergunta por que você está jejuando, e você fica todo sem jeito, enquadrado, e é obrigado às vezes a dizer que está jejuando, porque não vai mentir, né? Não estou jejuando, aí é mentira, já quebrou o jejum. Então o que é recomendado? Que no dia que você for jejuar, evite o máximo possível de contato com pessoas. Evite o máximo possível de contato. Evite lugares onde vai ter comidas, bebidas sendo oferecidas gratuitamente. Evita festa, churrasco, aniversário, casamento. Evita. Para quê? Para que ninguém saiba que você está jejuando. Ninguém precisa saber que você está jejuando, como ninguém precisa saber que você está orando. Sabia disso? Eu creio que vocês já sabiam disso. Ninguém precisa saber. Então, se você faz questão das pessoas saberem, fique sabendo que a sua oração e o seu jejum está sendo anulado, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Entende o que eu estou falando? Eu não estou dizendo o caso de você não ter essa intenção e você está ali no propósito de jejum e oração e de repente surge uma necessidade de você ter que ir em algum lugar resolver alguma coisa, e do nada alguém te oferece alguma coisa, e aí você diz: não, amigo, muito obrigado. Aí a pessoa pergunta: você está jejuando? Eu não vejo que o jejum é quebrado se você disser sim, porque não era essa a sua intenção, fazer com que as pessoas soubessem que você está jejuando. E também você não saiu de casa com essa intenção, você saiu por uma necessidade.
Foi necessário você sair, e sem que você planejasse isso, alguém te ofereceu um café, um suco, uma comida, e você teve que rejeitar para não quebrar o seu jejum, e a pessoa, sem um conhecimento bíblico, porque nós aqui da igreja, quando oferecemos alguma coisa, alguém chegar na nossa casa, um irmão eu estou falando, e você ofereceu café, um suco, não faça isso, perguntar ao irmão se está jejuando, não faça isso. Se o irmão disse que não quer, amém, não pergunte se o irmão está jejuando. Nós já temos esse conhecimento bíblico, né? Nós podemos evitar esse tipo de pergunta, mas eu estou dando um exemplo no caso de uma pessoa que não tem o conhecimento bíblico e te pergunta: você está jejuando? E você responde: sim, eu não vou aceitar o café porque eu estou em um jejum, eu estou em um propósito com Deus. Eu não vejo que você quebrou o seu jejum, porque você não planejou isso. Entende? Você foi surpreendido. Quem está entendendo? Amém. No trabalho, você vai alimentar, sempre acontece isso. Né? Ali naquela época que você está no motivo você não pode. Você, veja bem, jejum. Eu ia chegar lá, mas já que a irmã falou aqui, abriu um leque para eu entrar no assunto. Ela falou aqui acerca do trabalho. Jejum, irmãos, escute o que eu vou dizer. Jejum não é uma prática espiritual que tem que ser exercitada com a oração e a leitura da Bíblia. Oração e leitura da Bíblia, olha o que eu estou ensinando. Eu falo isso e provo na Bíblia. Oração e leitura da Bíblia é algo que você tem que fazer todos os dias. A Bíblia não manda você jejuar todos os dias, manda? Já viram um versículo? Se alguém me mostrar um versículo ensinando que o crente tem que jejuar todos os dias, eu volto atrás do que eu estou dizendo. Não tem. Até porque se nós jejuássemos todos os dias, nós poderia contrair ou desenvolver vários tipos de doenças, né? Não é recomendável nem pela Bíblia nem pela medicina jejuar todos os dias, certo? Então, se você trabalha, por exemplo, de segunda a sexta, e aonde você trabalha, lá sempre tem um lanche, tem um café, e um oferece ao outro, e não sei o que, e tem uma comida, e não sei o que, é uma opinião minha, evite jejuar nos dias de trabalho. Ah, pastor, mas eu quero jejuar a semana toda, porque eu estou com um propósito aí muito sério, eu preciso jejuar a semana toda. Não, irmão, você pode fazer um propósito diferente, jejuar os finais de semana, durante o mês todo. Ao invés de você jejuar a semana toda, de domingo a domingo, jejua o mês todo sábado e domingo, que é os dias onde você não vai estar nessa localidade de trabalho, onde as pessoas ficam te oferecendo lanche, te oferecendo suco, te oferecendo café, e você tem que estar, não, muito obrigado, e aí vem uma pessoa e fala, você está em jejum, e aí fica aquela coisa, aí daqui a pouco está todo mundo no trabalho sabendo que você está no propósito de jejum. E quando eu leio a Bíblia e estudo sobre o jejum, eu entendo que o jejum é arma secreta. Eu creio dessa forma, que o jejum é uma arma secreta, né? Ninguém precisa fazer, é saber. Depois não tem problema saber, porque, por exemplo, a Bíblia relata de pessoas que estavam jejuando. Você pode depois falar, olha, eu recebi tal vitória, aconteceu tal coisa na minha vida porque eu fiz um propósito de jejum. Contar o testemunho depois e relatar que você recebeu a bênção, a vitória através do propósito de jejum não é errado. Depois da vitória, depois da bênção. A Bíblia está proibindo você ficar declarando, revelando que está jejuando no período que você está no propósito. Entende, irmãos? Amém? Quem está entendendo? Amém. Então, esse conselho que eu dei aqui sobre evitar jejuar no trabalho, não tem assim um versículo explícito na Bíblia falando isso, mas como eu sei que o jejum, eu tenho que evitar o máximo possível que alguém descubra que eu estou jejuando, então eu tenho que evitar exposição.
lugares que me expõem a essa situação, onde eu tenha que confessar para as pessoas que eu estou jejuando. Eu tenho que evitar. Ou eu evito esses lugares. Se eu não posso evitar, que é o caso do trabalho, então eu evito fazer jejum naquele período que eu estou trabalhando. E aí o que é recomendável? O que é recomendável? Tem pessoas que pensam assim, que o jejum só pode começar meia-noite. Não tem ensinamento bíblico sobre isso. Não tem. Meia-noite, não tem. O jejum ele começa a partir do momento que você determinou que a partir daquele horário você não come mais nada. Pode ser 10 horas da noite, 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, meio-dia. Você está entendendo? Você fez o propósito de comer só até meio-dia. E de meio-dia até meia-noite não comer mais nada, só tomar água, orar, ler a Bíblia, estar concentrado com Deus. Isso é jejum, pastor? É sim. Porque o jejum é um período de tempo de abstinência de alimento. Ele pode ser o dia inteiro, ele pode ser meio período, ele pode ser algumas horas. Isso depende das condições de saúde de cada pessoa. Isso depende das condições de tempo de cada um. Entende o que eu estou falando? O que vale para Deus é a abstinência, é o propósito, e é você estar concentrado nas coisas espirituais no período que você está em abstinência total de alimento. Se você faz abstinência total de alimento, dizendo que está jejuando, mas a sua rotina não muda, você não tira nenhum tempo de oração, de meditação na Bíblia, para ficar só com Deus, a sua rotina é a mesma de todos os dias, isso não é jejum, irmãos. O nome disso é regime. Para emagrecer. Você está fazendo um regime para emagrecer, não é jejum, é regime. Jejum, a sua rotina tem que mudar. Tem que se voltar para as coisas espirituais. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo? Amém. Tem que se voltar para as coisas espirituais. Vamos lá. Primeiro benefício do jejum: aumenta a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aumenta a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, sempre quando os homens de Deus e as mulheres de Deus queriam uma resposta de Deus, eles entravam em jejum. Eles não entravam só em oração, eles entravam em jejum também. Porque eles entendiam que o jejum nos deixa mais sensível à voz de Deus. Amém? E aí nós temos para fundamentar esse ponto, várias referências bíblicas, mas eu não vou ter tempo de mostrar todas. Vamos ler uma aqui em Atos capítulo 13, só para não dizer assim, o pastor falou, eu não tenho um versículo da Bíblia. Então vamos lá. Atos 13, versículo 2. Todos encontraram? E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os tenho chamado. Então veja, queridos irmãos, depois de um propósito de oração e jejum, os líderes da igreja de Jerusalém ouviram a voz do Espírito Santo. Aqui está um exemplo bíblico. Poderíamos dar vários exemplos, por exemplo, o de Moisés no Monte Sinai, né? E outros. Então, o primeiro benefício do jejum é aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Quem aqui já teve visões?
visões, revelações, seja como você chama. Se você querer voltar a ter novamente, é só você voltar a jejuar e orar para você ver. Se você voltar a orar e jejuar, os olhos da alma se abrem novamente, os olhos do Espírito se abrem para o mundo espiritual. O crente começou a orar e jejuar, ele começa a ter visões, ele começa a ver coisas espirituais, ele começa a ver o mundo espiritual. Isso é bíblico e isso é experiência pessoal. Eu estou falando por experiência pessoal e eu sei que muitos irmãos aqui já tiveram essa experiência espiritual e sabem que no período em que você estava jejuando e orando, você tinha mais sensibilidade à voz de Deus e às visões espirituais, sim ou não? Sim. Isso é fato. Segundo benefício do jejum, traz libertação e destrói fortaleza. Então o jejum ele é uma arma ou uma prática espiritual que você pode usar quando você sente que está enfrentando uma batalha espiritual. Ouviram o que eu disse? O jejum é uma prática espiritual ou uma arma espiritual, como você queira chamar, que serve para você usar quando você sente que está enfrentando uma batalha espiritual, está sendo atacado pelo seu inimigo, por Satanás, né? Em alguma área da sua vida. Aí, dessa forma, o jejum ele se aplica a uma série de coisas. Digamos, exemplo, para quem pensa, e aqui eu já vou responder, para quem pensa que o jejum só pode ser usado para receber unção, receber poder, receber dons espirituais, ter visões e coisa e tal. Um exemplo, se a sua família está sendo atacada, está tendo uma crise familiar, e você percebe pelo Espírito que há uma ação do diabo por trás disso, e aí você entra num propósito de jejum e você vai ver a coisa mudar. Muda ou não muda? Então veja que o jejum não serve só para receber unção, autoridade, poder, dons, intimidade com Deus. Ele serve também para você usar quando o diabo estiver te atacando em alguma área da sua vida. Então, se aplica a um ataque espiritual contra a sua família, seu casamento, se aplica também um ataque espiritual de enfermidade. Você começa a sentir dores que você nunca sentiu, ou aparece uma enfermidade em você e às vezes vai no médico, o médico não descobre ou não diz qual é a causa, a origem daquela enfermidade, e no espírito você entende que aquilo ali foi uma seta maligna, foi um ataque espiritual. Então você vai entrar em jejum e Deus vai jogar o diabo por terra e você vai ser curado da enfermidade. Amém? Então, se é guerra espiritual, seja em qual área que for da sua vida, sentimental, ministerial, profissional, material, familiar, física, seja em qual área que for, que esteja sofrendo um ataque espiritual do diabo, você pode entrar no propósito de jejum que vai funcionar. Deus vai colocar o diabo em fuga e você vai receber a vitória. E você vai receber a vitória. Agora, tem coisas que não servem. Por exemplo, vou jejuar para Deus arrumar uma namorada para mim. Quem tem que arrumar a namorada para você é você, moço. É você que tem que arrumar uma namorada para você, não é Deus. Outro exemplo, vou jejuar para Deus me dar muito dinheiro e me fazer um milionário. Não, o jejum não serve para isso. Tudo bem, se as suas finanças estão sendo atacadas por ataques espirituais, você teve esse discernimento, você pode fazer um jejum para Deus repreender o diabo que está querendo destruir os seus bens e as suas finanças. Entende o que eu estou falando? Uma coisa é você fazer um jejum para Deus repreender o diabo que quer te lançar na miséria, destruir a sua vida financeira,
Porque ele, sabendo que destruindo a sua vida financeira, ele atinge outras áreas da sua vida também, porque o diabo é estratégico. Ele não nos ataca somente em uma frente. É por isso que ele fica ao redor analisando em qual área está mais vulnerável e qual área pode nos prejudicar mais. Então é naquela área que ele vai atacar. Se você percebe que aquela área material, financeira está sendo atacada pelo diabo, você vai entrar em oração e jejum e Deus vai repreender o diabo e você vai ser abençoado e vitorioso. Mas você não pode fazer jejum para você se tornar um empresário, se tornar um milionário, ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer aqui uma sorte aqui na Lotomania e vou fazer um jejum para Deus me revelar o número da Lotocena, Lotomania. Não, essas coisas não servem, não valem. Entendeu? Então, por isso que eu falei no início do estudo, o jejum serve para muitas coisas, mas não serve para tudo. Certo? Não pense que o jejum serve para tudo. Mateus 17, versículo 21. Eu queria dar esse estudo com mais calma, irmãos. Mas eu tenho uma reunião agora, depois desse ensinamento. Mateus 17, versículo 21. Encontraram? Amém. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quero chamar a atenção da igreja mais uma vez para o que eu disse lá no início do estudo. A oração acompanhando o jejum aqui, ó. Vocês viram aí agora? O que eu disse lá no início, que se a Bíblia fala de jejum 1000 vezes, 950 está atrelada à oração, à leitura da palavra e outras práticas espirituais. Nunca somente o jejum. Nunca somente o jejum. Porque eu repito novamente, a abstinência de alimentos sem estar acompanhado de outras práticas espirituais não é jejum, é regime. Certo? Então veja aqui, essa história é bem conhecida dos irmãos. Trouxeram um menino que estava com um demônio. Um menino lunático, né? Lunático. E os discípulos expulsaram o demônio, mas o demônio não saiu. Eles disseram: nós te excomungamos no nome de Jesus, mas o demônio não obedeceu os discípulos. O pai do menino trouxe o menino endemoniado até os discípulos. Eles expulsaram usando o nome de Jesus. Ele estava usando o nome de Jesus, o nome que é todo poderoso, mas o demônio não saiu. Olha que coisa interessante. E o homem leva o menino até Jesus, dizendo: olha, eu levei aos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus revelou o mistério. Jesus falou assim: olha, a espécie de demônio que está no seu filho é uma espécie de demônio que só pode expulsar quem está orando e jejuando. Isso não aplica somente a exorcismo, irmãos, de pessoas possuídas por demônios. Sabe o que eu entendo com essa palavra aqui? A depender da batalha espiritual que você estiver enfrentando, se o demônio que está te atacando espiritualmente fazer parte a essa espécie de demônio aqui, não é só oração que você vai vencer ele, não. Quem entendeu o que eu disse? Entenderam o que eu disse? Pastor, então oração e jejum tem pessoas possuídas por demônio que só expulsa com oração e jejum. Correto? Correto. Mas se aplica também uma guerra espiritual que você pode estar enfrentando. Tem guerra espiritual que você vai dobrar o joelho e vai orar, e com 30 minutos, uma hora de oração, o demônio já vai estar derrotado. Mas tem guerra espiritual que, se você não entrar em oração e jejum, você não vence ela. Se você ficar só orando, só lendo a Bíblia, você não vence ela. Agora olha que coisa interessante. A oração tem poder, sim ou não? Sim. Quando nós oramos, nós estamos em intimidade com Deus. Mas tem batalhas espirituais que não basta só orar. Olha que coisa impressionante. Tem que jejuar também.
Eu sei que eu estou falando de uma prática espiritual hoje que abraça a maioria dos crentes, aperta. Porque se nós já estamos debilitados em oração, a igreja de hoje, a geração de hoje já não quer mais orar, já não sabe nem mais como orar, já não sabe mais nem o valor da oração. Imagine jejum. Se não ora, imagina jejuar, Caetano, né? Só que, queridos irmãos que já atingiram uma maturidade ou estão amadurecendo na fé espiritualmente, aprenda nessa noite que você precisa tirar propósito de jejum. Seja para uma batalha espiritual, seja para um propósito específico muito grande, que você precisa da intervenção espiritual de Deus, é necessário entrar em jejum. Amém? Terceiro benefício do jejum: prepara você para receber as revelações e os mistérios de Deus. Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, versículo 28. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Aqui, irmãos, tem algo interessante, que a Bíblia diz que Moisés não comeu pão, não bebeu água. A Bíblia está registrando o fato, não está... Presta atenção que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Quem é estudante de teologia aqui e fez a aula de hermenêutica, vai se ligar agora no que eu vou dizer. Mandamento é quando é seguido por uma ordem. Aqui não tem uma ordem, certo? Exemplos bíblicos não é ordem bíblica, não é mandamento. O fato de Moisés ter jejuado 40 dias e 40 noites não quer dizer que todo crente tem que jejuar 40 dias e 40 noites. O fato de Moisés ter jejuado e ele não quis beber água não significa que o jejum é sem água. Pode ser sem água, pastor? Pode. Se você não querer beber água, você pode fazer um jejum sem água. Mas, por exemplo, se você já tem algumas debilidades na sua saúde, né, não é bom que faça jejum sem beber água. É muito perigoso, certo? Mas você pode se abster de alimentos. Então, queridos irmãos, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto não é isso. É que após ele jejuar, presta atenção, Deus manda Moisés subir ao monte, dizendo: sobe ao monte, que lá eu quero falar contigo. Eu tenho uma revelação para o meu povo. Moisés poderia ter chegado lá no monte e no primeiro dia, nas primeiras horas, Deus aparecer para ele, escrever nas tábuas e entregar na mão dele. Mas olha que coisa interessante, Deus só apareceu para Moisés e escreveu nas tábuas da lei depois de 40 dias de jejum e oração. Qual é a lição que eu aprendo aqui? É que há coisas espirituais, dons, unção, porque tanto a unção, presta atenção no que eu estou falando, tanto a unção quanto o poder, a autoridade espiritual e o crescimento e evolução dos dons, ele é de acordo com a sua busca. Tudo isso é de acordo com a sua busca. Se você ora pouco, jejuma pouco, você recebe pouco. Se você ora e jejuma mais ou menos, você recebe mais ou menos. Se você ora muito e jejuma muito, você recebe muito.
Se você não ora nada, não jejua nada, você não recebe nada. É desse jeito que acontece. Então o que eu entendo aqui? Que o que Deus tinha para entregar na mão de Moisés, a visão, a experiência que Moisés ia ter com Deus naquele momento, era tão grande, que Deus não podia dar essa experiência para Moisés no primeiro dia, porque ele não estava espiritualmente preparado. Ele precisava passar por um processo espiritual, um preparo espiritual, para receber as visões de Deus e as revelações de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem entendeu isso? Amém. A isso aqui se aplica a pessoas que querem ser usadas grandemente na mão de Deus. Querem, Deus, eu quero colocar a mão no paralítico e o paralítico andar. Eu quero colocar a mão no defunto e o defunto ressuscitar. Isso pode acontecer, sim ou não? Sim. Mas é assim de qualquer maneira, é? Não. Deus não dá isso para qualquer um, não, irmãos. Deus não dá isso para crente que ora meia hora por dia, para crente que jejuma de ano em ano. Não, Deus não dá não. Eu tenho um amigo que ele estava orando no monte quando ele era jovem, e ele falou assim com Deus, Deus usava ele em revelações, e ele falou assim com Deus: Deus, eu não quero mais que o Senhor me use em revelações como o Senhor está me usando. Esse negócio de revelar dor de coluna, dor de perna, dor de cabeça, isso e aquilo, como todo mundo revela, eu não quero mais não. Eu quero revelações profundas. Aí Deus falou com ele assim: você quer revelações profundas? Ele falou: eu quero revelações profundas, como você deu para Moisés, como você deu para os profetas do Antigo Testamento. Deus falou bem assim: então você tem que buscar como eles buscavam. Você tem que consagrar a sua vida como eles consagravam. Ou seja, a fonte dos dons, da unção, do poder, irmãos, ela não secou não, ela continua sendo derramada sobre a igreja. Quem acredita no que eu estou falando? A fonte do dom, da unção, da autoridade, do poder e dos dons continua sendo derramada sobre a igreja. A questão é: como está a nossa sede? A fonte está sendo derramada, mas você está com sede? Você está orando 10 minutos por dia, está dizendo que está com sede? Você não está com sede, né? Quanto mais você beber dessa fonte, mais de Deus você vai receber. Mas você não quer orar, não quer jejuar, não quer pagar preço. Como você vai receber os mistérios de Deus, os grandes mistérios de Deus? Aí nós ficamos nessa mediocridade que nós estamos espiritual, que é a situação espiritual de hoje. Nós estamos vivendo uma mediocridade espiritual, né? Não perdemos totalmente o poder e a unção, mas a unção e o poder que nós temos hoje é assim, ó, pequeno, limitado. Você está entendendo? Porque não estamos pagando preço, orando e jejuando como deveríamos jejuar e orar. Amém, irmãos? Amém. Em quarto lugar, quarto benefício do jejum: o jejum santifica o nosso coração para Deus. Abra sua Bíblia em Joel. Eu vou parar por aqui, eu tinha mais coisas para dizer, mas não vai dar não. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 12. Porque agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, ponto e vírgula, e com jejum, e com choro, e com pranto. Conversão com jejum. Arrependimento que gera perdão e que gera santificação. Então veja que coisa interessante.
o povo estava pecando contra Deus, vivendo na prática do pecado, desviados da vontade de Deus, e Deus chama o povo ao arrependimento, à santidade, de volta para Ele. Mas olha como Deus chama: convertei-vos a mim com jejum, convertei-vos a mim com lágrimas, com pranto. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando nós estamos lutando contra o pecado e a luta está travada, muitas vezes o pecado está prevalecendo na nossa vida e nós queremos viver em santidade para Deus. Eu aprendo que o jejum é uma arma, uma prática específica que nos ajuda a vencer o pecado e a santificar a nossa alma, o nosso espírito para Deus. Porque Deus chama o seu povo para se converter a Ele com o jejum. Amém? Então o jejum serve para muitas coisas. Isso aqui que eu vou falar agora, eu já falei em outra ocasião. Salmos 35, verso 13. O salmista diz lá no Salmo 35, verso 13, que ele humilhava a alma dele com jejum. Jejum também é símbolo de humilhação diante de Deus, quebrantamento espiritual. E em outras pregações que eu já fiz aqui, eu também falei que o jejum é uma arma poderosa para até mesmo anular um decreto que pode ter vindo até de Deus. Eu já dei exemplos lá em 2 Crônicas 7,14. Eu dei o exemplo de Acabe, eu dei o exemplo de Manassés. Esqueci de dar o exemplo da cidade de Nínive, quando Deus envia Jonas à cidade de Nínive para anunciar a destruição de Nínive. A Bíblia diz que o povo se arrependeu com jejum, pano de saco e cinza sobre a cabeça, mas o jejum estava no meio. E a Bíblia diz que Deus fala para o profeta: olha, não vou mais destruir Nínive não, porque o povo se humilhou diante de mim. Então veja, irmãos, que a Bíblia está repleta de textos, de histórias, de lições que mostram em quais áreas, em quais momentos da vida, em quais situações podemos utilizar o jejum para obtermos o resultado que nós queremos, o resultado positivo, a vitória. Amém? Então, a partir de hoje, você só não vai vencer as batalhas espirituais, você só não vai conquistar o que o seu espírito deseja, as promessas de Deus na sua vida. Não vai ser um crente mais vitorioso, um crente mais forte, mais cheio de Deus, se você não quiser. Se você amar mais a comida do que as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem já recebeu bênção de Deus, eu creio que todo mundo vai levantar a mão. Mas olha o que eu vou dizer agora: existem muitas bênçãos que Deus tem vontade de te dar, mas Ele não te deu ainda porque você não está jejuando. Você acredita no que eu estou falando? Quem acredita no que eu estou falando? Que existem bênçãos que Deus quer te dar, que Ele já prometeu, e outras que Ele não prometeu ainda, que você não sabe, ninguém sabe, só Ele sabe, mas Ele quer te dar. Só que Ele está esperando você entrar no jejum e na oração. Na hora que você entrar no jejum e na oração, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, a resposta vai chegar na sua vida, na sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus, e que nós possamos resgatar essa prática abençoadora, essa prática espiritual, essa arma de guerra. Jejum é arma de guerra e jejum é uma arma abençoadora. Não é só para você lutar contra Satanás, não. Não é só para você vencer sua carne, não. O jejum é uma arma que atrai bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Convido o presbítero Zé Porto para fazer essa oração final. Eu estarei impetrando a bênção apostólica, lembrando os irmãos que amanhã
nós vamos fazer a inauguração do novo templo, né, vamos dizer assim, do novo templo da nossa congregação lá no bairro Cajazeiras. Não. Que hora é isso? Não, mas isso aí eu já resolvi já. Isso aí eu já resolvi já. Eu liguei pro dono e liguei depois para a Tayane novamente. Já resolvi já. Está de pé sim a inauguração amanhã lá no Cajazeiro, viu? Eu quero contar com todos os irmãos. Grupo dos Senhores vai cantar lá, né, irmão Jailton? Grupo dos Senhores, grupo das irmãs, né, irmã Mara? Os obreiros lá, a banda vai estar lá amanhã. O grupo de jovens também vai cantar lá amanhã. Todo mundo lá amanhã na inauguração da congregação no bairro Cajazeiras. Todos os irmãos do Brasil, amém? Soberano Deus e eterno, Deus queridos e Deus amado, oramos agora, meu Deus, por esta igreja, oramos pela vida do pastor, sua família, oramos, meu Deus, pelo diaconato dessa igreja, oramos pelo presbitério, Senhor, oramos por cada membro dessa igreja, deste ministério. Deus, oramos pelas congregações, Senhor da glória, oramos pelos trabalhos da base evangelística. Deus abençoa grandemente essa igreja, Senhor. Abençoa cada ministro aqui, ó Deus. Abençoa os grupos missionários dessa igreja. Toma em tuas mãos, ó Pai querido, tudo, ó Pai querido, que planejamos fazer, que o Senhor esteja na direção, Senhor da glória, que muitas vezes, ó Pai querido, temos dificuldade, mas temos certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, para nos dar força, Papai querido, trazer a palavra, para jejuar, para orar. Nos ensina, meu Deus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria e conhecimento, em nome de Jesus. Precisamos, ó Deus, cada dia estar engajado na tua obra, que o Senhor venha, Deus querido, com as tuas mãos fortes, abençoar, Senhor, cada um de nós, nos leva de volta para a nossa casa, abençoado, protegido, debaixo da tua graça. Abençoa também a reunião que vai acontecer agora, meu Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam assim com as mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos digam: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. 2025, ano de evangelizar e discipular. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos que vão assistir essa live, em nome de Jesus.